Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, pelo contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Dever-se-á daí concluir que são perigosos. Vamos repetir, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, pelo contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Dever-se-á daí concluir que são perigosos. Há uma coisa curiosa, eu tenho dito algumas vezes, que é a existência da parapsicologia. Presumivelmente, a psicologia é a ciência que estuda a psique, não é? Os fenómenos psíquicos, que, como já vimos, aquilo se relaciona com o espírito. Então, quando a gente pergunta ou analisa para a psicologia, é o estudo, a ciência que estuda os aspectos psíquicos para além do normal, ou no paranormal. Então, como é que há duas correntes parapsicológicas, ou de parapsicologistas, melhor dizendo? Uma que procura demonstrar que nada é parapsicológico e outra que procura demonstrar que tudo é parapsicológico. Há parapsicólogos que dizem que nada disso, não é nada para além do normal, não é nada para além do espírito, é tudo matéria. E há outros que dizem, não é nada tudo matéria, a maior parte é espiritual. É porque são os homens, não são as ciências, são os homens. E por isso às vezes a gente diz, a ciência não diz nada. A ciência limita-se a ser neutra e os cientistas é que vão dar a tonalidade que pretendem, uns de um lado, outros do outro. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência destes estudos. É o homem que daí tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. É o homem, não é propriamente a ciência. O nada, aliás, os amedronta mais do que eles querem fazer parecer. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões que bravos. A maioria não são materialistas porque não têm com que preencher esta vida. Diante deste abismo que se abre diante deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação e eles se agarrarão com prontidão. Quantos cientistas materialistas quase à hora da partida se modificam, se convertem? Quantos? Mas aí já não há que ter vergonha, porque como morrem, não é? Os seus colegas materialistas que não acreditam que haja mais nada para além disso e, portanto, que tudo acaba, também nos vão criticar. Já morreram, terminou. Então, às vezes é fácil as pessoas mesmo chegarem mesmo ao fim e converterem-se. Jung e Freud foram, lá, um foi mestre, o outro foi aluno, não é? E na hora da morte dizem, e está escrito, que Freud terá dito para Jung, aquela conversa que tivemos, aquele assunto sobre que conversamos, afinal é verdade. Porque Freud também limitava os seus estudos às coisas da matéria, às coisas da Terra. Mas tinham, a certa altura, conversado os dois sobre a realidade da vida para além da vida, ou da vida para além da morte. De tudo aquilo que eles procuravam na psicologia, não é? Ou naquilo que eles faziam, digamos assim, a análise psicológica durante uma vida só, não é? Afinal, projetava-se para além dessa vida, ou para trás dessa vida. E terá dito que, afinal, aquilo é verdade. E há uma certa divergência, ou melhor, uma certa diferença na divergência entre os conceitos onde Freud parou e aqueles onde Jung continuou. O Carl Jung. Se fosse assim, não é? Se a gente pensasse e ele caísse assim em cima da cabeça, era uma maravilha. Nos tempos que correm, como aliás já vimos analisando do antecedente, muitas das palavras que empregamos perderam a sua significação geral, ou porque foram empregos no sentido das conveniências, ou porque, confundindo-se o sentido com a ação, se particularizou e sectarizou o campo definidor. Quer dizer, há muita coisa que se alterou. Há muita coisa que em determinado período da vida queria dizer uma coisa e queria dizer outra. Por exemplo, há coisas às vezes que eram entendidas como fazendo bem e depois passaram a fazer mal e vice-versa, coisas que faziam mal e passaram a fazer bem. Por exemplo, as sardinhas eram um perigo iminente para o coração e aqui há uma dúzia de anos atrás passaram a ser uma solução para problemas cardíacos. O azeite era uma coisa a evitar a todo custo e agora é a melhor gordura que existe, é exatamente
o azeite de oliva para a saúde. Portanto, há sempre conceitos que vão se alterando de acordo, às vezes, com aquilo que é conveniente. Estão, neste caso concreto, as palavras materialismo e materialista. Hoje em dia, materialista é aquele que não é espiritualista. Pode estar aqui um mês, Alberto. Quando é verdade, o materialista é aquele que vive para as coisas da matéria, para o prazer físico, para o divertimento físico, para a riqueza, para o bem-estar físico, numa palavra, para as coisas perecíveis. Isto é que é o materialista. Eu não sou espiritualista, sou materialista. Às vezes a pessoa fala e vê-se mesmo que é espiritualista e depois diz, não, eu sou materialista. Porquê? Porque é um sentido que hoje a gente dá, uma gente que não é da igreja é materialista. A gente que não tem os conceitos católicos, dos sacerdotes, é materialista. Então é melhor ser ali. Nós hoje vemos, por exemplo, que era uma coisa que eu agora ouvi lá fora, no país da Europa, dizer assim, as igrejas estão vazias. E quando se visitam as igrejas, só há idosos. Os novos não vão lá. Os novos não vão à igreja. De alguma maneira é o quê? São materialistas? Não, porque um dia que seja necessário, aqueles que não são materialistas, mas se desviaram daquilo que era a religião, vão ocorrer e fazem de conta que são religiosos. E muitos até vão à extrema-unção, vai lá à casa, depois vai não sei o que, o perdão total dos pecados, depois a família faz aqueles cerimoniais todos religiosos, etc. Portanto, o conceito de hoje de não ser católico é materialista, também não corresponde à realidade daquilo que estamos a analisar. Não é o que não é espírita que é materialista. Não é o que não é espiritualista que é materialista. Não, é aquele que se dedica exatamente a estas coisas que aqui vemos. Prazer físico, divertimento, riqueza, bem-estar físico, uma palavra para as coisas perecíveis, as coisas da matéria. São as coisas da matéria que são, de facto, perecíveis. E porque não são tomadas as palavras em sentido concreto e geral? Por uma razão muito simples, é que os que dizem acreditar em Deus e se querem separar daqueles que estão desacreditando nele, por uma razão muito simples, é que os que dizem acreditar em Deus, se quererem separar daqueles que estão desacreditando nele. É fazer a separação. Eu acredito, tu não acreditas, eu sou e tu não és. Olhando à nossa volta, qual a diferença que notamos? É muito difícil hoje distinguir o crente do que não é crente, o espiritualista do materialista, salvo ao domingo. Ou não será? Não será assim? Ou salvo à segunda-feira. Ou salvo à sexta-feira, não é? Porque é os dias que a gente vive só para, não é? para o catolicismo, para o espiritismo, para essas coisas. Quer dizer, nós somos religiosos fim de semana, ou até de um dia da semana. Porque aquele que vai à missa, este não. E mesmo assim, há muitos conhecidos espiritualistas que também não vão. Não vão, mas há muitos que também não vão. Nós não vamos. Nós não vamos. Não, nós não precisamos. Nós não precisamos disso, será? Será que nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, temos o conhecimento de todas as cambiantes do sentimento, da intelectualidade, etc. Será que nós, que vivemos uma vez por semana, em conjunto, coletivamente, que falamos, que conversamos, que analisamos, e até por mais de 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, será que nós temos necessidade de ir a outra confissão religiosa conviver também com as outras pessoas que nessa confissão religiosa têm as suas práticas? Será que precisamos? Mas não nos custa nada ir? Não. Não nos deve custar nada a fazer esse convívio. Em absoluto. Logo que haja uma reunião de oração, uma reunião positiva, de vibrações, de boas vibrações, porque é que nós não devemos ir? Não por uma questão, digamos assim, de checklist. O que é que eu tenho que fazer isto? O que é que eu tenho que fazer aquilo? O que é que eu tenho que fazer aquilo outro? E se eu não fizer? Não por essa razão. Não por essa razão. Mas podemos ir a todas, não há qualquer problema. Daí vemos que as pessoas se consideram pelo que veem, pelo que apalpam e não relacionam os factos com o que sentem e com o que pensam. É aquilo que chamaram a extinção da filosofia, que vai levar o homem a pôr definitivamente de parte a procura do lado verdadeiro da vida. Nós estamos a notar cada vez mais as pessoas a afastarem-se da religião. Quando é boa verdade, as pessoas não vão porquê? Porque não concordam com aquilo que
os que tomam a religião como a sua profissão dizem. E então afastam-se. Quando, é boa verdade, nós não devíamos praticar a religião por causa das pessoas que estão à frente, mas pela nossa própria convicção. Não é pelas pessoas que estão à frente, porque as pessoas passam. Havia uma certa reunião que nós fizemos aqui há uns anos atrás, que perguntavam ao Divaldo. Eu quer dizer, perguntava escrito, eu faço parte de um centro espírita, há 20 anos que sou dirigente, o meu maior sonho era dar passos. Será que e não me deixam? Será que a minha solução é... ou não, qual é a solução? E a resposta foi muito simples. Não há nada que o desencarne não resolva. Não há nada que o desencarne não resolva. Isto pode ser entendido de duas maneiras. O dirigente que não deixa, evidentemente, ele vai desencarnar, não vai querer dar mais passos. É. O que não dá, o dirigente vai desencarnar e eu vou poder dar. Quer dizer, cada um toma as coisas na sua conveniência, não é? Esta definição é curiosa. Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Não é meu, é daquele senhor que está ali de chapéu. Não é de estranhar, neste panorama geral, que o fisiologista, o clínico geral, o psiquiatra, o médico em geral, se remeta àquilo que vê, tudo relaciona com a matéria, pois até mesmo o espiritualista de profissão, o religioso, nega em absoluto que a alma tenha determinados atributos. Se nós formos ver bem as coisas, muitas vezes a gente sabe que aquilo que a gente tem é espiritual. Foi ao médico, o médico não encontrou a razão, o médico não deu nenhum caminho, o médico não deu nenhuma orientação, vai em busca de ajuda espiritual e mesmo em busca de ajuda espiritual, volta ao médico, não vai ao diabo de celas. Quer dizer, não vai às vezes também ser de lá. Mas então não vai. Não, nós temos que aconselhar é ir. Mas a ter também mais fé naquilo que realmente a gente deve ter. Ter mais a convicção de que nós também podemos dar a volta ao texto. Quer dizer, a gente também pode dar a volta àquilo que se passa connosco. Fez os exames todos, não deu nada. E mesmo teve casos que eu quero compartilhar com vocês, que os médicos mandam para a Casa Espírita em última instância, e mesmo assim as pessoas mudam de médico. Mesmo assim as pessoas mudam de médico. Portanto, vejam que muitas vezes é o nosso materialismo. É mesmo o nosso materialismo. Prevenir é bom. E, portanto, a gente não custa nada fazer um check-up, ir ao médico, fazer os exames, não custa nada. Mas também participar um bocadinho mais naquilo que é espiritual e no seu tratamento. Até vou dizer outra coisa pior. Porque, muitas vezes, a pessoa vai ao médico e vai ao centro e vai à bruxa. Não é nada bruxa, até uma pessoa boa, até não quer receber nada, é só o que lhe der e tal. E estou a falar, não das pessoas que não sabem nada, que não conhecem nada de espiritismo, de doutrina espírita, de cristianismo, numa palavra. Há pessoas que até dizem que participam e vêm frequentemente e ainda vão também a ver se há algum remédio milagroso. Se afirmam que a doença não pode ser provocada por entidades espirituais, como não compreender que cientistas, o mais das vezes afastados da realidade espiritual, se circunscrevam àquilo que veem? Não é de admirar que aqueles que, enfim, nem sequer estão voltados para essa situação, também não só vendo, não é? Só vendo. Assim, o problema parece ser a ignorância generalizada sobre a origem do ser humano e sobre a sua essência, facto que alimenta o ambiente preconceituoso que vivemos. Eu gostava de dizer uma coisa aqui agora de passagem. Aquilo que vemos assistindo desde eu posso dizer há 40 anos, mas cada um aos anos que acompanha estas questões do espírito, nós vamos constatando que aquilo que aqui há 40 anos atrás era o trabalho espírita, não tem nada a ver com o que é hoje. Quer dizer, não é um exagero talvez não ter nada a ver. Tem a ver, mas aquilo que nós entendíamos há 40 anos atrás, que era uma incorporação, não tem nada a ver com aquilo que a gente entende hoje ser uma incorporação. Não tem nada a ver. Por exemplo, nós conhecemos que toda a gente sabe que a psique é espírito. Bolas. Hoje,
Há 10 anos atrás, ninguém falava nisso. Psique, espírito, ninguém falava nisso. Psique é psique. Ainda hoje, há pessoas já credenciadas da doutrina que dizem que nós podemos ter problemas físicos, problemas psíquicos e problemas espirituais. E que no tratamento deve haver tratamento físico, tratamento psíquico e tratamento espiritual. Espíritas. Como é que os médicos, na área da psicologia, da psiquiatria, vão falar nestes assuntos? Psicologia, psicoterapia, psiquiatria, psicobiofísica, não sei o quê, porque não podem falar de outra maneira. Não é? Mas assim, olha, isto é um problema espiritual, o que é que eu tomo? Aspirinas. A aspirina não é para o espírito. A aspirina não é para o espírito. A aspirina é quando monta, tirar as dores com certeza, mas é para o sangue, para a circulação do sangue. Não é para o espírito. Agora, como é que os médicos vão receitar medicamentos para uma coisa que não é física? Tem que ser física. Porque normalmente se considera que essa coisa de psique é da cabeça. A pessoa anda mal da cabeça. Não é mais nada, é isso. E por isso, como anda mal da cabeça, toca de dar medicação para a cabeça. Ou vejam se não é isso que acontece na medicação que é receitada pelos médicos dessa área. São medicamentos para a cabeça. Não são medicamentos, não diz lá assim, para a psique. Medicamentos para a psique, pode dizer que são antidepressivos, ansiolíticos, calmantes e por aí fora. Mas não dizem que é para a cabeça, tem da mal da cabeça. Ora, isto resulta o quê? Resulta uma grande confusão. Mas a gente está de se admirar disso? Não. Quando nós próprios espíritas, nós ao falamos também de problemas psíquicos. São problemas psíquicos. Então são problemas psíquicos ou são problemas espirituais? Se os próprios dizem que na Grécia, pelo menos é assim. Quando eles falam em psíquico, é espírito. Na Grécia, para os gregos. Porque é a palavra que eles têm para dizer espírito. Mas nós arranjamos outra palavra. Espírito. E é psíquico, que é uma coisa qualquer que não tem nada a ver com o espírito. Porque isso não existe. Portanto, esta situação de hoje, que provavelmente vai ter grandes progressos no futuro, quando a medicina e a espiritualidade se instalar no meio da sociedade e, particularmente, no meio científico, no meio universitário. Muito por virtude da preguiça de raciocínio que gasta por toda a parte. É mais fácil não pensar e é mais fácil não raciocinar. E é mais fácil, às vezes, porque é que os médicos às vezes mandam os seus doentes à casa espírita? Às vezes, não estou a dizer que é sempre, atenção. Mas porque às vezes mandam? Porque já não sabem o que é que vão fazer. Já não sabem o que vão fazer, já não têm solução para o problema do seu doente. Então manda, olha, pode ser, vai lá, procura outra coisa, que isto não é daqui. Não é? Quando isto até podia dizer assim, não, o problema psíquico, qual é o problema psíquico? O problema psíquico é um problema de enfraquecimento das células cerebrais, dos neurónios, que não suportam as comunicações espirituais, internas. Mas há comunicações espirituais externas. Mas há comunicações espirituais internas. Se nós definimos assim, as comunicações espirituais internas passam a designar-se por comunicações do foro psicológico, do foro psíquico. Se nós convencionarmos que psicológico é isso, é a medicina para o próprio, a medicina psicológica para o próprio, pronto, estabelecemos esse caminho. Então, você tem um problema psicológico. E qual é o problema psicológico que você tem? É psicomania? A psicomania é mania, quer dizer, porque nós fixamos determinadas ideias de arrependimento, de remorso, de um pensamento intenso sobre qualquer coisa que a gente fez, e isso acaba por causar enfraquecimento cerebral. Mas podem ser os outros a dizer a mesma coisa. Podemos ser nós, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, e podem ser eles, não devias ter feito, não devias ter feito, não devias ter feito. Uma coisa sou eu, e se eu convencionar a chamar isto psicológico, está correto. Outra coisa são eles. Tenho que convencionar que seja espiritual, porque é de espírito, é de pensamentos exteriores ao meu. Se convencionarmos que é assim, então nós também podemos dizer psicológico referindo ao espírito de uma forma interna e espiritual à forma externa. Mas nós somos espíritos, os outros também são espirituais. Em termos nossos, da nossa doutrina, da nossa filosofia, nós devemos designar as coisas por espirituais. Mas andam aí os que dizem que é psicológico, mas não somos nós. São eles, são os médicos. Como a gente não vai dizer que um problema do estômago é um problema espiritual. É o problema dos estomatologistas, ou cardíaco, o problema dos médicos do foro cardiológico, não é?
É isso que a gente tem que dizer, não é? Ai não, é um espírito que está a provocar o problema cardíaco. É. Mas tem que haver necessariamente o enfraquecimento do órgão para poderem agir sobre ele e causar determinadas perturbações. Tudo isto é filosofia que a gente vai entendendo. Mas eu estava a dizer que aqui há 40 anos atrás nem sequer se falava que a perturbação espiritual era do foro mental. Quer dizer, era de projeção do pensamento pela mente física, que era estendida à mente física, bem entendido, mas vinha da mente espiritual. Isso nem se falava nisso, nem tampouco se falava. Quer dizer, André Luiz, há 70 anos, falava nessas coisas, mas não a ciência e não os espíritas. Quer falar agora? Não, o espírito perturba mesmo, incorpora, os médicos incorporam. Né? Os médicos incorporam. Depois começaram-se a criar novas palavras, não é? Porque Kardec não chamou, volto a dizer, não chamou aos médiuns falantes, médiuns psicofónicos. Não falou nisso. Kardec não aplicou esse termo. E, naturalmente, como ele escreveu aquilo que os espíritos disseram, os espíritos não falaram em médiuns psicofónicos, nem psicográficos, nem psico não sei o quê. Engraçado, não é? Quem sou eu? E quem não se parecer com estas crianças não entrará no reino dos céus. Quer dizer, podemos começar a pensar quem somos nós. Ao mesmo tempo, no desenvolvimento da cultura, se verificam, vá lá. Não é, se verificam as tendências e veja-se, por exemplo, às vezes a gente põe umas cores nesta brincadeira e depois as cores não deixam que a gente veja mais. Ao perto a gente vê melhor. É aqui, mas afinal nem aqui ao perto eu vejo. Por exemplo, a tentativa de acabar com a filosofia do ensino. Olha, nós tínhamos filosofia no nosso 6º ano e no 7º ano, antigamente. Hã? Ainda tem. Mas tentaram acabar com ela. Mas é verdade, não é que está ali. Na tentativa de acabar com a filosofia no ensino. Porque fizeram isso. Mas ainda a senhora não era nascida. Porque estou a falar nos anos 70 e tal. Porque tentaram acabar com isto e com muita outra coisa. Não é? Até, vamos recordar, quiseram pôr os Lusíadas em prosa. Está falando, não foi? Estão em prosa. Pronto. Também já temos aí o nosso lar, qualquer dia vamos conhecer, em poesia. Não é? Também há em poesia o nosso lar. Verdade se diga que a função para que existe não está sendo perseguida ou prosseguida, vá lá. Portanto, houve esta tentativa. Mas daí até acabar, no mínimo, com a única forma de se chegar a Deus e ao além, vai um abismo que os responsáveis por tal medida terão de, mais tarde, ultrapassar. E isto porquê? Precisamente porque o ser espírito, que todos somos, está pura e simplesmente prisioneiro da cegueira materialista que já invadiu as próprias religiões. Porque, se forem falar na Igreja Católica em espíritos, não façam isso, que vão levar uma corrida, porque os padres não vão autorizar. É. A alma ainda é como o outro, espírito não fala nisso. Sim, porque diziam antigamente que os espíritos malignos que andavam a tentar as almas. Olha, eu aprendi assim na catequese. Eu ouvia isso. Eu aprendi assim na catequese, mas agora não, porque espíritos tem a ver com o espiritismo e isso é coisa para banir. É o diabo, é a coisa. Embora fossem espíritos malignos, não é? E depois é os espíritos demoníacos. Não é? É conforme as conveniências. Vamos ver, isto vai levar, já tem levado hoje, nós estamos a ver o quê? Estamos a ver que, por exemplo, ao nível da ciência, é uma grande evolução já. Mas não podemos dizer, a ciência é isto, a ciência é aquilo. A ciência não é nada. A ciência nem é a favor, nem é contra. A ciência é neutra. Agora, os cientistas é que podem levar as coisas para um campo ou para o outro. As coisas, a filosofia da vida é uma. Os homens é que podem interpretar a sabor das suas conveniências. Não tem nada a ver com a filosofia. Não tem nada a ver com a filosofia. Eu aprendi filosofia, uma das coisas era a prova da existência de Deus. Pronto. Então, quer dizer, podia ser provas que Deus não existe. Mas, normalmente, quer dizer, o maior número tem que provar ao menor número as coisas, não é? Se é que a gente tem que provar a existência de Deus a uma minoria que acredita que Deus não existe. Quando vê-se o contrário, não existe, então prova.
Logo, são as pessoas e não os factos que estão sendo responsáveis pela materialização da vida. São as pessoas, somos nós, não é nada aquilo. A gente, quando lê atravessado. Se nos convém ler e interpreta de uma maneira, se nos convém ler e interpreta de outra maneira. E que aos domingos vão dizendo que o reino da verdade não é deste mundo. Fazem-no para agradar ao Senhor da vida. Mas durante todos os outros dias vão afirmando que, afinal, o reino é do salve-se quem puder. Porque na sepultura tudo acaba, certamente. E nem sequer podemos separar os cultos dos não cultos, os pobres dos ricos, os sãos dos doentes, porque o panorama é geral. Deus e o arrependimento dão-se as mãos e as pessoas agarram-se-lhes tantas vezes desesperadamente. É como vos convém, não é? A gente ao domingo vive de uma maneira durante a semana, faz conta que esquece. A gente à segunda-feira ou à sexta vive de uma maneira, depois de terça, quarta, quinta, vive como os outros. Há uma certa, digamos assim, um certo hábito que nós criamos nas religiões de origem. A maior parte de nós vimos a Igreja Católica, não é? E nós criamos aqueles hábitos, não é? O domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do arrependimento. É o dia de sermos bonzinhos, é o dia de sermos santinhos, é o dia de sermos não sei o quê. Agora é só de manhã. Mas como também já está ao sábado, agora é só ao sábado, depois ao domingo é tudo igual. E não nos preocupamos com a vida ser exatamente aquilo que a gente acredita que é e que a gente fala que deve ser. Mas é nosso, quer dizer, não é fácil, não é fácil. A gente vive numa sociedade que é assim mesmo, quer dizer, e até vive numa situação em que as pessoas nem podem dizer muito bem o que são, com medo da crítica, com medo daquilo que os outros possam pensar de nós. Eu recordo-me que, já há uns anos muito largos, talvez há uns 30 anos, em Portugal toda a gente tinha vergonha de dizer que era cristão. Falar, por exemplo, de Jesus, às vezes dizem, valha-me Deus, não tem nada a ver com isso. Valha-me Deus é uma expressão, não tem nada a ver com essa vontade que Deus nos valha. E, entretanto, recordo-me quando o Gorbachev visitou os Estados Unidos, quando, na altura, depois acabaria por cair o muro de Berlim, não é? Que ele, no aeroporto nos Estados Unidos, disse que Deus nos ajude na reunião que vamos ter. Ele era do outro lado, comunista, marxista, materialista, etc. Nós aqui não somos capazes de ouvir ninguém, seja quem for. Que Deus nos abençoe esta reunião, que Jesus nos ajude. Não, isso é só domingo para na missa. E se pudermos não falar nisso, melhor. Porquê? Temos vergonha que isso faça parte da nossa vida. Temos vergonha que a nossa fé, a nossa crença faça parte do nosso dia-a-dia, de mostrar aquilo que somos. Mas é verdade que as pessoas não falam nisso. Não falavam muito menos, não é? Não falavam porque eram os igrejeiros, porque eram não sei o quê e tal. Até se dizia, não é? Que os outros comiam as criancinhas ao pequeno almoço. E os outros diziam que os religiosos também faziam o mesmo, não é? Que era a alienação do povo. Que a religião era a alienação do povo. Portanto, isto é conforme as posições que as pessoas se encontram, mas as reações e os comentários são praticamente idênticos, não é?